lá, gente, mais um Papo com Freixo, nosso podcast, também no canal do YouTube. Hoje, com muita felicidade, eu estou trazendo o Glauber, nosso deputado federal, Glauber Braga, meu amigo, companheiro, querido irmão. Depois do Chico Alencar, que tinha que ser o primeiro, e o Glauber é o primeiro a concordar com isso, a gente está trazendo o Glauber, meu companheiro de jornada lá em Brasília, para a gente conversar, Glauber, sobre um assunto, teriam vários aqui para a gente falar, mas tem um que eu acho que surpreende a muitos dos nossos eleitores, a muitas das pessoas que nos acompanham, que é a relação que nós dois estabelecemos ali com os militares. Você sabe que eu recebi algumas críticas, né? Nas redes sociais, dizendo o seguinte, mas vocês defendendo os militares? E a minha resposta foi a seguinte, olha, eu e o Glauber, a gente está do lado que é certo, dentro e fora dos quartéis. E por quê? Né? O governo Bolsonaro manda um projeto para a Câmara, que é um projeto que aumenta a desigualdade dentro dos quartéis. Tem a ver com a reforma da Previdência, mas tem a ver também com o soldo, com a vida militar muito desigual entre coronéis, generais e subtenentes, tenentes, os praças. E o Glauber é uma pessoa muito decisiva nisso, está na comissão e a gente quer explicar para vocês um pouco o que isso quer dizer. Glauber, obrigado por ter vindo. Marcelo, alegria estar aqui junto contigo, nesse início de jornada aqui também com o podcast agora, né? Muito bom. E num tema que é palpitante, né? Palpitante. Essa semana lá em Brasília, provavelmente, eles vão colocar em votação essa proposta que é o PL 1645, que tramitaria só nas comissões, mas que você recolheu muitas assinaturas, inclusive, para, se for necessário, essa matéria também ir ao plenário, né? Porque, só para explicar quem está assistindo, é possível um projeto de lei não ir a plenário. É possível o projeto ser aprovado numa comissão especial, no caso desse, se for aprovado, ele vai direto para o Senado, o que faz com que o número de deputados que opine e que vote sobre aquela matéria seja muito reduzido. Exatamente. Quando uma matéria é protocolada na Câmara, a mesa diretora define se ela vai ser terminativa nas comissões ou se ela tem que necessariamente passar pelo plenário. E há um pouco de subjetividade, inclusive, na definição do que vai passar pelo plenário ou não. Há questionamentos, às vezes, sobre matérias que... O critério pode ser político. O critério pode ser político, pelo menos há questionamentos nesse sentido, né? Em algumas matérias. Mas o recurso está preparadinho, então o recurso vai ter que ser apreciado pelo plenário. Estou aqui falando como testemunha também, que eu vi Marcelo coletando assinaturas no plenário da Câmara. Pegamos um monte, geramos um constrangimento danado ali. Aquela é a tarefa mais difícil que eu tenho para poder fazer ali na Câmara. Marcelo circulou, já tem o número de assinaturas. Se for necessário, vamos fazer a discussão dessa matéria também no plenário, se eles não incluírem no relatório praças graduados das Forças Armadas. Só estão tratando o general. Isso gera uma contradição enorme. Os praças estão dizendo para a gente que eles não foram sequer consultados nesse projeto. Só a alta patente. Sim. Só generais e coronéis foram consultados. De que trata, Glauber? O que é esse projeto que a gente está lá tão empenhado? Porque ele é injusto, né? É injusto. O que ele diz? Que projeto é esse? O governo Bolsonaro mandou a reforma da Previdência para civis, só que retirou os militares. Isso. E os militares, então, eles mandaram para um projeto próprio. Só que nesse projeto próprio que mandou para os militares, eles garantiram direitos, rendimentos, prioritariamente para quem está no topo da pirâmide, no topo da hierarquia militar, né? Como você já disse aqui, os generais, por exemplo, né? Só que eles não estabeleceram uma modificação substantiva de rendimento de garantias e de direitos para quem está na base da pirâmide, né? Na base da hierarquia militar. Para se ter uma ideia, um general vai ter uma ampliação dos seus rendimentos em mais de 50%. O que é substancial. O que é substancial. Agora, praça e graduado, né, quem está na base da hierarquia, tem variações que chegam perto de zero, né? Para algumas categorias, para algumas partes do estamento, você está falando ali de ampliação próxima de zero. Para outros, você está falando de 4%, 7%. Que é completamente diferente dos 50%, 40% das altas patentes. Completamente diferente. E a reclamação que eles fazem, e é uma justa reclamação, é que o projeto foi organizado exclusivamente por quem está nos ministérios e pelo próprio Jair Bolsonaro, sem ouvir o conjunto da base. Então me surpreendeu no primeiro dia que eu cheguei lá na reunião, fiz essa defesa, até disse, olha, normalmente
dizem que o PSOL tem resistência a militares. Não, não é isso. O que a gente faz é uma discussão sobre o que é a polícia, sobre o que é o papel das Forças Armadas, né? Ou seja, a gente faz uma discussão que é muito mais ampla. Agora, a garantia do direito de um trabalhador que está na base dessa hierarquia... Não importa se é militar ou não. A gente tem que trabalhar para garantir o direito de quem está ali na base. Glauber, só uma informação que eu acho que é importante. Originalmente, é um debate sobre a reforma da Previdência, você pontuou isso. E, na verdade, na reforma da Previdência, tanto a baixa patente como a alta, eles têm o mesmo percentual. Sim. Não é? Sim. E, se eu não me engano, a gente até de desconto, ou seja, a alíquota vai de 7,5% para 8,5% até 2020. Isso. Mas é a mesma alíquota para todo mundo. É a mesma alíquota sem levar em consideração se o cara tem um rendimento de 3, 4 mil reais ou se ele tem um rendimento de 20. Ou seja, claro que eles vão pagar o percentual pelo que ganha, mas isso faz muito mais diferença para quem ganha menos. Claro, sem dúvida nenhuma. Isso, ao invés disso estar contido no texto, no relatório que foi encaminhado, essa preocupação... Não tem uma taxação maior para quem ganha mais. Pelo contrário. Ou seja, não tem o que a gente chama de progressividade. Pelo contrário, né? Ou seja, quem tem os menores rendimentos é quem mais vai sofrer com essa história. Claro. E para piorar, quando eles vão criar algum tipo de benefício, né, no soldo, no rendimento, aí que vem essa desigualdade toda que você está falando. Exatamente, é isso. Né? E aí os números são muito impressionantes, né? Então, a gente pode dar exemplos aqui para as pessoas, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Quem não é do mundo militar pode... Aqui, Glauber, um general do Exército vai receber um aumento de 59%, é o que o Glauber está falando, até 2023. Isso. Vai passar de 13 mil reais que ganha para 33 mil. Exatamente. Eu não estou nem discutindo se esse salário é justo, se não é justo, não estou discutindo isso. Claro. Né? Mas um general de brigada vai ter 55%, vai passar de 19 para 30 mil. Um coronel vai ter 48%. Aí, do outro lado, que é o que o Glauber estava dizendo, um segundo tenente vai ter 3,8%. Um segundo sargento vai ter 9,3% e um terceiro sargento 4,9%. Ou seja, os salários que já são desiguais, para adaptar para a reforma da Previdência, que vai cobrar a mesma coisa de todo mundo, sim, tem uma diferenciação que vai aumentar muito, né? É substantiva, né? Ou seja, não é à toa que está tendo essa movimentação no Brasil inteiro. Né? Eles estão mobilizados. Muito mobilizados, vão estar lá essa semana, inclusive, defendendo o seu direito. E o governo Bolsonaro ataca praças e graduados, dizendo então que eles estariam dividindo as Forças Armadas. E eles contra-argumentam, e com muita razão, que quem está dividindo as Forças Armadas é o governo, com essa preocupação exclusiva com generais. Inclusive, eu fiz essa provocação lá na comissão, né? Eu quero ver se os generais, que são deputados federais da base de Bolsonaro, se no período da campanha eles vão pedir o voto só para os generais, ou para a base. Ou para a base, né? Para praças e graduados. Claro que vão para a base porque quem elege tá no topo não é o da general, hierarquia, né? É um número muito menor. Agora, dá para dizer, Glauber, levando para o lado político mesmo, assim, é uma traição, né? Completa. É uma traição do Bolsonaro com os militares. Eles sentem dessa forma. Eles sentem dessa forma e sentem com razão. Inclusive porque a gente sabe que majoritariamente, por uma identificação inclusive de natureza simbólica, boa parte, a maioria daqueles que estão nas Forças Armadas votaram em Jair Bolsonaro. Muitos. Né? E agora estão arrependidos. Daí a surpresa deles com a nossa atuação. Surpresos. Ou seja, eles entregaram, é importante que as pessoas saibam disso, as 16 mil assinaturas que recolheram no Brasil inteiro para defender os direitos de praça e graduados para o PSOL. Foi o PSOL que foi, na comissão, o porta-voz do abaixo-assinado que eles fizeram no Brasil inteiro, porque não conseguiram uma articulação com os parlamentares da própria base de Bolsonaro. Não conseguiram ser recebidos, né? E numa coisa que cá entre nós, poderia ser uma reivindicação injusta dos militares. Sim. Mas não é. Não é. A reivindicação dos subtenentes, tenentes, dos praças é absolutamente justa. Sim. Né? Então, com essa crise toda, a crise está recaindo mais sobre os que menos têm. Exatamente isso. E não foi essa a promessa do Bolsonaro na campanha e na vida dele inteira. O Bolsonaro sempre se elegeu com muito voto militar. O que é legítimo, ok. Agora, chegando na presidência, em menos de um ano, ter essa traição, e é pior, hein? Eu estava lembrando aqui, existe também o adicional, né? Sim. Tem um adicional, porque além do salário, além deles cobrar a mesma coisa na aposentadoria, deles darem um salário diferenciado agora, aumento diferenciado, tem o adicional de habilitação
e o adicional de disponibilidade. Isso. E aí é indefensável mais ainda. Né? Nesse caso em específico, a gente está apresentando lá um destaque de uma emenda, que é a emenda número 6, para tentar, pelo menos, gerar também para aqueles que estão na base da hierarquia militar o direito que está sendo retirado pela proposta. Também com adicional de habilitação. Né? Vamos ver se a gente consegue ganhar a nossa proposta, a nossa emenda, porque o que eles fizeram também no texto, mais uma vez, garante o direito de quem está no topo e abandona quem está na base. Esse adicional, gente, de habilitação, ele é pago mensalmente, né? Só para vocês terem uma ideia do que é esse projeto de lei do Bolsonaro. Havia uma variação de 12% a 30%. Com esse projeto de lei que o Bolsonaro apresentou, essa variação vai de 12% a 73%. Ele aumenta muito a variação desse adicional de habilitação. Mas, pasmem, por que eles estão aumentando essa variação do adicional que é pago mensalmente? Um coronel, por exemplo, vai passar de 30% de adicional para 71%. Exato. Já o adicional para soldados e cabos e sargentos vai ficar em 12%. Exato. Não tem variação nenhuma. E na disponibilidade, no adicional de disponibilidade que não existe, está previsto agora no projeto de lei, a gente está falando com um coronel com um reajuste de 32%, e soldados e cabos vão receber um aumento de só 5%. Também a desproporção está na disponibilidade. Olha, gente, é inacreditável. É isso que a gente está... Acho que quem é de um pensamento mais progressista, que está acostumado a acompanhar tudo que o Glauber já fez na vida pública, tudo que eu fiz, que a gente faz junto lá, pode estar estranhando. A gente está vindo para cá, não está falando de saúde, não está falando de moradia, não está falando de educação. A gente está falando da situação dos militares. Mas a crise da democracia ela é tão profunda que não dá para a gente fechar os olhos para uma situação de tamanha violência e desigualdade dentro dos quartéis. Claro. E tem a ver com essa tentativa do governo Bolsonaro de implementar a qualquer custo essa reforma da Previdência. Lá na Câmara tem 3 correntes diferentes. Né? Tem aquela que é a nossa, que vai dizer, não, nós não queremos essas distorções na reforma da Previdência nem para civis nem para militares. Tem uma outra parcela que vai dizer, né, Marcelo? Não, a gente quer a distorção para os civis, mas que parte dos militares tem os seus benefícios garantidos, quem está no topo. É a base bolsonarista. E tem aqueles que vão dizer, não, tem que ser para todo mundo, partidos ultraliberais, né, ou pelo menos fazem um discurso, tem que ser para civis e militares sem levar em conta a especificidade dessa ou daquela tarefa e sem levar em conta também o rendimento de um trabalhador que não vai conseguir se aposentar ao longo da vida. Então a gente diz, essa proposta de reforma da Previdência de Bolsonaro é injusta para o conjunto dos trabalhadores civis e é injusta para os trabalhadores militares de baixa patente, quem está na base da hierarquia. E cá entre nós, essa sua fala é muito importante, tem total coerência com como a gente se posicionou no debate da reforma da Previdência. Sim. Né? Você sabe, eu já te contei isso, teve um dia que eu fui fazer um bate-papo numa unidade prisional em Niterói, aí eu cheguei lá... Qual unidade, você lembra? Eu não lembro o nome da unidade agora, lembra, Dedé? Mas eu sei que antes de entrar... Na Alameda? Os agentes estavam esperando com um café na mesa, né? Aí estava lá com um café, ele falou, nós sempre tivemos muito preconceito com o pessoal. Mas na hora de defender os nossos direitos na LERJ, na Assembleia Legislativa, a única bancada que se posicionou ao nosso favor foi a bancada do PSOL. Né? Então, e está se repetindo agora nessa discussão sobre a previdência da base da hierarquia militar. Você sabe que isso vai nos permitir um amadurecimento muito grande, né? Tanto para eles, para quem vive num mundo militar que tem na esquerda, porque também a gente viveu 21 anos de uma ditadura civil-militar, né? Você tem uma formação militar ali que tem toda uma lógica de perseguição, de guerra fria, de guerra aos comunistas, de guerra à esquerda. Você tem um processo muito de formação ali. Está muito entranhado. Muito entranhado. Quando você vem para a democracia e você vê setores progressistas defendendo o trabalhador e criando uma outra concepção, isso permite uma reeducação muito grande nesses setores, né? O que é muito importante, é um amadurecimento para a democracia. Eu acho que a gente tem que fazer essa disputa, né? Tem que disputar essas bases, né? Bolsonaro precisa ser combatido, Malafaia precisa ser combatido, mas a base de Bolsonaro, essa base que votou em Bolsonaro, mas que tem os menores rendimentos na hierarquia militar, ela precisa ser disputada por uma outra concepção de defesa das Forças Armadas, do papel das Forças Armadas. Exatamente.
Gente, a gente está caminhando para o final aqui, esse podcast, esse canal do YouTube que você tem acesso, a gente está transformando num programa semanal. A ideia da gente está fazendo sucesso, muita gente gostando, porque é uma maneira da gente estar de forma diferente, com um pouco mais de tempo, conversando mais, e com temas que são temas que estão na pauta, né, que estão no dia a dia da gente. E temas que às vezes surpreendem como esse. Né? Tô eu e o Glauber aqui, a gente poderia falar de vários assuntos que também estamos juntos. Essa semana vai ser uma doideira lá em Brasília. Né? Qual semana que não foi? Né? Mas, enfim, lá a gente não dorme, não come, mas tem luta, o que é muito importante. E a gente vai estar trazendo para cá, a semana que vem, provavelmente, a Manu da Cuíca, que é uma compositora querida, amiga, uma grande alma da cultura carioca, que acabou de ganhar o Samba Enredo da Mangueira. A gente vai falar sobre cultura, porque a gente, enfim, joga em todas as pontas, joga em todos os lados de combate. Glauber, muitíssimo obrigado. Eu espero que você venha para cá muitas vezes. E você que está assistindo também a gente, se quiser sugestões de pessoas para trazer, temas para trabalhar aqui, você participa com a gente. Muito obrigado, Glauber. Marcelo, obrigado, bom demais, parabéns a Manu, né? Mais uma vez, um samba engajadíssimo, né? Lindo, lindo, eu não paro de ouvir o samba. Bonito demais. Essa semana eu fui lá dar um beijo nela, um abraço nela, e realmente é uma conquista pra gente ter uma pessoa tão talentosa assim no Rio de Janeiro. É verdade. Terça-feira, então, amanhã. Cedinho em Brasília, estamos na luta e vocês vão ficar essa semana informados. vamos lá, tá? Vamos ficar do lado do que é justo sempre. Obrigado, gente. Um abraço.